aqui também. E aí, pessoal, eu vou ler uma notícia, vou colocar na tela aqui, porque eu queria muito ouvir a sua opinião, sua avaliação. Olha só, esse que vocês estão vendo, gente, a gente já vai entrar na pauta da guerra do Irã, daqui a pouco, porque vamos, inclusive, embarcar junto com o Rose Martins, tá? Discutir diplomacia e as questões aí de geopolítica que a gente está acompanhando. Mas, Eri, olha só, eu vou ler essa notícia. Já serão várias notícias em relação a este cara que está aí, essa pessoa que está em destaque, que é o criador do chamado, o tão conhecido Passinho do Jamal. Se você não conhece o Passinho do Jamal, com todo respeito, eu queria dizer que eu não sei em que Brasil você está. Claro, estou brincando, mas realmente o Passinho do Jamal é um negócio tão assim difundido já, a coisa já, todas as crianças, os adolescentes, para quem, enfim, tem aí algum acesso a redes sociais, no mundo do entretenimento, pelo menos, com certeza já ouviu falar ou já viu alguém dançando o Passinho do Jamal. E o Romero Júnior, ele é o chamado Jamal, né? Ele é dançarino e criador de conteúdo. E no último dia 4, agora na segunda-feira, ele fez esse desabafo, que está aí no destaque na tela para vocês, falando sobre as desigualdades de oportunidades na indústria do entretenimento. Ele fez uma resposta justamente a essa publicação dessa postagem, dessa página chamada Brega Bregoso, que destaca justamente o contraste entre o sucesso global da dança. Já vou mostrar, inclusive, que tem gente lá do outro lado do mundo que está dançando. Ou seja, jogadores de futebol. Lembre-se que não é o Estevão, é o que foi antes para a Europa, ele. Tem o Estevão e o outro jogador do Palmeiras, que casou agora, nós falávamos sobre ele esses Hendrick. dias. O Hendrick também, comemorando seus gols, fazendo o passinho do Jamal. No Rio Fashion Week, que ocorreu acho que 2, 3 semanas atrás, também teve uma marca de roupa que os desfilantes, né, os modelos, entraram lá na passarela fazendo o passinho do Jamal. E aí, o autor do Passinho do Jamal, o criador, né, desse Passinho do Jamal, ele fala a respeito como esse Brega Bregoso, essa página, justamente está refletindo sobre a ausência de retorno financeiro para quem quem criou, né, o Passinho do Jamal. Esse passinho, gente, como eu disse, essa marca lá no Rio Fashion Week, a Blue Man, as duas pessoas que desfilaram passaram lá, né, enfim, fazendo o passinho do Jamal, e a partir disso houve ali um debate, muito da bolha, claro, né? A gente sabe, mas um debate a respeito da invisibilidade dos criadores, dos artistas periféricos que vêm os terceiros gerarem lucros a partir dessa criação, né? Então, marcas de moda, artistas, jogadores de futebol, que de alguma forma a gente acaba entendendo um pouco como um capital cultural, capital social, enfim, né? Aí a gente teria que conceituar um pouco o que poderia ser, né? Se é capital social, capital cultural, que é esse conceito que vem lá do francês, como ele chama, Eri? Você vai me ajudar aqui. Bourdieu. O Bourdieu, exatamente. Bom, e aí o próprio capital mesmo, literal, né? Ou assim, a grana que se ganha em torno justamente da criação de cultura desses artistas, enfim, e que eles acabam permanecendo ali, digamos, numa certa invisibilidade. Por exemplo, inclusive de assinarem volumosos e lucrativos contratos publicitários. E aí, para vocês terem a título de informação, o Passinho do Jamal ele foi criado em 2020. E aí é só que ele, enfim, viralizou no passado, 2025. E esse passinho agora, ele também, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, foi feito pelo J-Rope, que é integrante do grupo sul-coreano BTS. Deve ser algum grupo de K-pop, é que eu realmente, aí eu sou uma ignorante completa, não conheço nada de K-pop.
Só sei que existe esses grupos e que é muitíssimo difundido, inclusive entre os adolescentes. E ele é um ídolo mundial, o J-Rope, e ele apareceu fazendo essa dancinha aí do passinho do Jamal, né? O passinho do Jamal, como eu disse, ele foi criado em 2020, lá no bairro de Santo Amaro, centro de Recife, onde o Romero Júnior, o Jamal e alguns amigos de infância, inclusive um deles é o chamado Chapa, que é o Pedro Henrique, criaram esse passinho. E aí, essa dança aí, enfim, que foi criada, o clipe, né? E eles estão lá justamente no bairro do Santo Amaro, fazendo o passinho do Jamal. E aí, gente, como eu disse para vocês, quem não se deparou ainda, né, com isso, até porque o brega funk é um sucesso minimamente nacional, para não dizer internacional, e o Jamal ele é muito conhecido por ser um artista, né, um criador aí dentro da cultura do brega funk. E aí, para finalizar e para poder te ouvir, Eri, a partir inclusive desse desabafo aí, digamos, do Romero Júnior, tem esse ídolo do K-pop aí, como eu falei para vocês, tá? Olha só. Professora, que conta é essa? 20 mais 20, mais 20 mais 7. Aí é muito fácil, o professor é 6, 7. 20 mais 20, mais 20 mais 7. E aí o 6, 7, que é também uma expressão que os adolescentes repetem aí incansavelmente, né? Dentro do vocabulário dos adolescentes e tal. Muita gente fazendo conteúdo sobre isso, inclusive, né? O 6, 7, o passinho do Jamal. Bom, é isso, né? Dessas notícias aí, quando a gente pensa dentro do campo da cultura, só tentando fazer um link com o que a gente comentava, que eu falei no começo do programa, sobre a apropriação, né? A apropriação cultural e quem é que lucra com isso. Não será o Jamal, não é o Romero Júnior, não é o El Chapa, que está lá no bairro de Santo Amaro, centro de Recife, produzindo esse tipo de conteúdo e, né, quem está recebendo aí contrato publicitário milionário, quem está aparecendo, não necessariamente são esses artistas, como essa notícia aí está dando conta, né? Eu vi alguém dizendo assim, se não registrou, vai ter que judicializar. Meu amigo, você acha que uma pessoa de Santa Amaro vai criar um passo de brega funk, que é um negócio super local, e vai achar que vai chegar na Coreia do Sul, assim, nunca vai passar pela cabeça dele, nunca, nunca. Só que é isso, as coisas hoje globalizadas fazem com que esse tipo de coisa possa acontecer. E isso mostra, de um lado, a potência criativa das periferias, das comunidades, das favelas do Brasil, do povo brasileiro. Para quem não sabe, o brega funk e o movimento de passinho, né? Passinho é um estilo de dança do brega funk, né? Lançar, a gente diz isso, né? Você vai para um brega, você vai lançar o passinho, né? Você vai jogar o passinho, né? Já tem mais de décadas, é um movimento que tem movimentação de, tipo, lá em Santa Amaro, aí tem o pessoal com a camisa do bairro dançando e os grupos do bairro. E no Ibura tem os grupos do Ibura. E nos Altos, Nova Descoberta, Vasco da Gama, Morro da Conceição, cada um vai tendo seus grupos e isso ajudou muito, Thalita, a dar aos jovens um espaço de lazer, de cultura, de prática de alguma atividade fora do ambiente escolar, que a escola não oferece, né, que o bairro não oferece, que a cidade não oferece. Né? Então, muitos jovens, assim, tem um documentário muito massa sobre brega funk aqui né, daqui. E nele os jovens que participam falam, pô, talvez se eu não tivesse participando aqui, não sei onde eu ia estar, o que é que eu ia estar fazendo essa hora, fora de casa, o que é que eu ia estar trabalhando, né, como o Zema quer, né, ia estar fazendo o quê? Mas não, tá dançando, tá criando passo, e numa dessas criações, os meninos já com o tempo, né, do movimento, vai se criando seus coreógrafos, seus bailarinos, suas bailarinas,
tem vários bailarinos e bailarinas famosas de brega funk aqui, né, das periferias, que dançam junto com os cantores, com as cantoras, com os MCs, com as MCs, e um deles é o Jamal. O Jamal fez o passinho do Jamal, que aqui foi como a pólvora, porque é um passinho relativamente fácil, né? De fazer, assim, pelo menos de você enganar, né? Para quem não sabe dançar como eu, você consegue ao menos enganar. É um passinho que por ser simples, né, entre aspas, você consegue, todo mundo consegue fazer, todo mundo consegue participar. Ele encaixa em muitas músicas, ele encaixa em muitos contextos, e isso no contexto de internet é sensacional, né? Porque encaixa em qualquer vídeo, encaixa em qualquer brincadeira, encaixa em qualquer festa, encaixa em muita coisa, fora que é um passinho engraçado de ver, né? Porque ele tem uma coisa repetitiva, ele tem uma coisa repetitiva, mas uma coisa ao mesmo tempo meio cômica, meio engraçada, né? O próprio ritmo do brega funk, ele combina muito com aquele passo. Então isso fez com que o passinho saísse das fronteiras de Recife, ganhou o Brasil e ganhou o mundo. Você vê jogadores, o Hendrick e outros no Campeonato Brasileiro, menos famosos do que Hendrick, né? Fazendo passinho, blogueirinhos, blogueirinhas de plantão fazendo passinho. Aí chega na Coreia do Sul, né? No K-pop, chega em diversos artistas e a gente fala o passinho de Jamal, passinho de Jamal, passinho de Jamal, e o Jamal mesmo, né? A gente que é marxista fala tanto do direito do trabalhador se apossar daquilo que é o seu trabalho, e o trabalho de um coreógrafo é criar dança, e ele tem que ser reconhecido e remunerado pela dança que ele criou. Assim, quantas pessoas estão ganhando muito dinheiro em cima do passinho do Jamal porque está fazendo um vídeo de não sei quantos milhões de visualização no TikTok da vida, no Instagram, nas redes sociais da vida. Então, assim, como sempre, a cultura ela tem essas dinâmicas de que, enquanto é só da periferia, é feio, é ruim, é horrível. Foi assim que surgiu o brega funk, era mal visto pelas pessoas, né? Inclusive aqui os mais velhos, né? Quando surgiu o brega funk diziam, né? Isso não é brega, brega mesmo é o brega Reginaldo Rossi, porque aí o brega Reginaldo Rossi já estava estabelecidozinho, né? Então isso aí é coisa de marginal, de não sei o que, todo esse tipo de coisa. Porque é outra coisa, né? Criou uma conexão que talvez as pessoas que não estão muito por dentro do brega funk não saibam, mas, por exemplo, existem muitos MCs cariocas que vêm para Recife trocar ideia com o pessoal do brega funk, porque, afinal de contas, uma das referências do brega funk não é só o brega, é o funk, né? Como disse Troinha, né? O MC Troia, para Regina Casé, uma das melhores definições do que é o brega funk, ele disse: o brega funk é a mistura do brega com o funk. E nessa definição é isso, assim, você tem várias parcerias, vários feats, né, entre os MCs de Pernambuco com MCs do Rio. A que ficou talvez mais famosa aqui em Recife é a música Xereca de Mel, infelizmente não tem como citar de outra forma, mas é a música Xereca de Mel, uma das primeiras que bombou assim muito fortemente aqui em Recife, e é uma expressão desse intercâmbio entre periferias, no caso da periferia de Recife com a periferia do Rio de Janeiro, onde as pessoas aqui foram aprender a fazer funk com as pessoas que sabem fazer funk, que são as periferias do Rio de Janeiro, e com isso criaram o brega funk. Então, é importante que o Jamal consiga o reconhecimento, não só o reconhecimento, né? Afinal de contas, ele é o cara que criou a parada, mas ele consiga a remuneração porque ele criou uma parada genial, velho. Todo mundo faz, é legal de fazer, todo mundo tá lançando passinho, todo mundo está fazendo algo que um cara de Santa Amaro, que para quem não sabe é uma periferia barra pesada aqui do Recife, criou, pô. Um cara periférico criou uma dança que o mundo inteiro tá lançando, né? Tá lançando o passinho do Jamal.
Então, a gente, como marxista e defensor do direito do trabalhador se apossar do seu trabalho, a gente precisa compreender que o trabalho de um coreógrafo é a dança, né? É algo meio que imaterial, porque ele não tem como embalar e vender, né? E contar quantas pessoas estão fazendo a dança, mas é preciso que haja alguma forma dele receber aquilo que é devido. Mister Caos, eu não sei se devido às políticas do YouTube, eu Ora, vou botar a canção Xereca de Mel aqui para vocês. Mas joguem no Google, é muito bom. mas enfim, mas é ilustrar o nome, pelo nome, né? Da, pelo nome da música, acho que já dá para dar uma dimensão aí do teor, né, da letra. Mas eu queria só dizer duas coisas para vocês. Primeiro, no ano passado, a Jo Gomes, que é uma artista, professora, coreógrafa, que criou o projeto Passinhos do Brasil, ela deu uma entrevista aqui para a gente no Cultura Brasileira, e para falar do projeto Passinhos do Brasil, inclusive porque ela vai até escolas para falar justamente do caráter pedagógico do funk enquanto dança. O funk, lembre-se que é um movimento cultural, sendo um movimento cultural não é só música, é dança, é moda, é estilo, é estética. Então é um movimento, né? E aí, num determinado momento da entrevista, ela ilustra e ela vai falando, e no Instagram dela, inclusive, tem cada uma das formas de dançar o funk. O brega funk, o funk do Recife, o funk de Pernambuco, que é o brega funk, ele tem uma forma que é muito caracterizado, porque cultura também é território. Ou seja, muito caracterizado com a cultura pernambucana. E quando você vai falar da dança do funk no Rio de Janeiro é de um jeito, em São Paulo é de outro, em Goiás é de outro, em Belo Horizonte é de outro. E ela vai exemplificando e falando de cada um desses, de cada uma dessas danças, muito identificadas com aquele contexto, né? Daquele lugar onde nascem essas danças, porque funk não é só música, é dança também. Então eu convido vocês, assim, sugiro para assistirem essa entrevista que está muito, muito boa mesmo, assim, até essa dimensão do caráter pedagógico nesse sentido do funk, né? Funk sendo um movimento cultural, ele tá dentro de uma sociedade com os seus contextos e complexidades, então tem todas as dimensões das complexidades de uma sociedade que é muito complexa. Com perdão da redundância, mas dizendo o seguinte: as problemáticas, as contradições e as questões todas que precisam devidamente ser problematizadas em relação ao funk. Mas o funk não é uma coisa só, não é uma única coisa. O funk é muitas coisas, inclusive pedagógico, né? Inclusive a exposição, demonstração de uma juventude, né? Que tem as suas relações aí de classe, de raça, e que é isso. Então, acho que é importante, e acho que a gente, no Cultura Brasileira, a gente fez um pouco desse esforço a gente trouxe várias pessoas aqui que estão discutindo o funk, porque o funk é um movimento cultural do momento, que tem as suas variações, como o trap, né, que é uma variação aí mais atual, digamos. Então, convido vocês a assistirem essa entrevista. E também, para tentar, de alguma forma, talvez responder essa pergunta do Lemuel, que ele diz: como seria a remuneração dele na prática? É uma boa pergunta. Assim, não necessariamente ele vai receber um salário, digamos, os direitos autorais, que hoje a gente pode pensar, por exemplo, numa obra, né, uma música, enfim, algo nesse sentido, que a pessoa passa a receber para o resto da vida, inclusive, né, de acordo aí com a legislação. Assim, primeiro que a gente precisa entender que a dança, dentro das artes, a dança é ainda tratada de maneira muito secundária. Há pouquíssimo reconhecimento, inclusive, desse entendimento de que o dançarino, o bailarino, o coreógrafo é um artista. Isso dentro do campo das artes, inclusive. É tratado de maneira muito. Né, a arte já tem as suas questões de como ela é tratada, em particular no Brasil. A dança, então, e aí há todos os estereótipos e preconceitos, etc. Então, como é que você
trataria, por exemplo, direito autoral de uma coreografia? Eu não saberia responder essa pergunta. Agora, em termos de remuneração, eu acho que, inclusive, que é o que está na notícia que a gente está falando aqui, tem a questão de, por exemplo, quem é que está recebendo por contratos publicitários muitíssimo lucrativos. Então, quais são as variações dentro, né, dessa questão mercadológica de como o passinho do Jamal passou a ser um capital, né? Enfim, passou a ser uma manifestação que, como ele falou, assim, como é que jovens artistas dentro de uma região muito específica do centro de Recife teriam a dimensão de que aquele passinho que eles inventaram ali iria tomar as proporções que tomou. Eles não tinham a dimensão para falar, nossa, isso aqui vai ser genial, vai virar um negócio espetacular, então vamos aplicar um direito autoral aqui, criar uma patente, digamos, algo nesse sentido. Eu não sei como que funcionaria especificamente, é muito complexo, e eu acho que é complexo, inclusive, pela falta de reconhecimento, do estabelecimento de um reconhecimento, que isso é uma criação, que envolve talento, envolve tempo, envolve arte, porque não há reconhecimento. Muita gente trata como algo, né, assim, para além de ser algo secundário, tem gente que a trata de maneira muito preconceituosa, inclusive, né? Ah, que coisa ridícula, coisa besta, não sei o quê, enfim. Isso nem arte é, tem gente que nem considera como arte, né? Aí isso é uma outra discussão. Quer dizer, então, é uma pergunta, é uma boa pergunta que ele fez aqui, como é que você remunera? Eu não tenho não dá para se ter uma resposta, me parece, Eri, mas acho que dá para a gente pensar um pouco da dinâmica como se trata a arte, em particular no Brasil, em particular a dança, que é isso, há muita apropriação e pouco reconhecimento, sobretudo quando essa arte vem de um jovem negro periférico. Que aí a gente pode contar a história da cultura brasileira, né? Porque isso não é novo, o que a gente está falando aqui não é nada novo. Tudo que envolve cultura periférica sempre vai passar pelo processo de apropriação, reconhecimento através de embranquecimento, enfim, a exemplo do samba mesmo, né? Como vocês aqui comentaram. Então, quer dizer, são muitas, desculpa esse termo, né? Eu sei que é um tema aí meio do hype, mas, enfim, são muitas camadas para se pensar. Só acho importante a gente ter esse entendimento de como, né, numa dinâmica capitalista, tudo vira produto de alguma forma, ou capital, né, como o Bourdieu elaborou lá, os capitais, né, os vários tipos de capitais, e o quanto a gente precisa se perguntar quem é que lucra quando um passinho de dança vira o que virou. Acho que é isso que a gente precisa perguntar, e aí é isso, né, o criador mesmo, que é o vocês aqui exemplificaram, como, por exemplo, muito a dinâmica dos compositores, em particular de samba, ao longo do século XX, as gravadoras roubaram muitas composições dos sambistas, muitas, muitas. Claro, evidentemente, dos sambistas negros, periféricos, enfim. Então, é uma dinâmica que não é nova, e é uma dinâmica capitalista. Eu acho que esse é um debate. Inclusive, quem fazia muito esse debate, assim, não sistemático, assim, não escreveu sobre e tal, mas sempre colocava isso como uma questão que vai ser preciso uma hora nós nos debruçarmos para conversar a sério sobre o trabalho simbólico, né? Sobre esse campo do trabalho simbólico. Claro que a dança é material, você vê lá a pessoa dançando, é concreta ali, mas veja, é isso. Assim, como você vai contar, né, para remunerar? Como é que você faz esse tipo de coisa? Porque o fato é que não há uma resposta para esse tipo de coisa, porque na música você pode contar pelos plays, né, num aplicativo, pela reprodução no YouTube, por ingresso, as pessoas que pagam lá para comprar pelo disco que você compra, pelo um cover que você vai lá e paga, né, o artista que vai tocar em bar, que vai tocar ele paga uma taxa para poder essa taxa depois ser distribuída para os cantores, para os compositores de determinado tempo. Obviamente, a gente pode questionar se esse valor é o suficiente, se não, se é muito, é pouco. Eu acho que alguma vez, eu acho que foi o Erasmo que falou que era tipo 0,00001 centavo por
reprodução da música, ou seja, muito pouco. Mas há alguma forma de você contabilizar isso. Há outras artes, isso é muito difícil. Tipo, é isso, né? Se eu publicar um livro, eu vou receber muito pouco, viu, gente? Publicar livro no Brasil, você praticamente está fazendo caridade, viu? Mas você tem como contabilizar por livro vendido, você vai fazer um contrato ali, né? Pode ser por livro vendido, pode ser por um valor que é pago de antemão, enfim. Mas no caso, por exemplo, de uma arte como a dança, é muito complicada, né? É muito complicado a gente fazer isso, mas a gente tem que fazer. Né? A gente tem que fazer. Porque, por exemplo, algumas pessoas que produziram algumas danças ainda tem como monetizar, por exemplo, se for de grandes bandas. E aí, sei lá, tipo, o El Chan fez muita coreografia que ficou tendência, todo mundo dançando por muito tempo. Mas era a dança do Chan, então o Chan vai pagar ali um coreógrafo para ensaiar com as meninas, com o jacaré, com todo mundo, e há uma forma de monetização ali, mesmo que a gente possa questionar a forma como está sendo, o valor que está sendo, a publicização disso e etc. Mas do Jamal, não. E o fato é que, veja, que é esse o problema. O fato é que tá lá o blogueirinho, blogueirinha, fazendo seu vídeo, produzindo seu conteúdo, utilizando de uma dança que foi criada por um cara que não está recebendo nada por isso, enquanto um monte de gente está ganhando. Enquanto um monte de gente que está ganhando. Né? Então a gente precisa debater sobre esse trabalho que não é quantificável, palpável. Né? Você não pega uma dança, né? Você não traz uma dança para sua casa. Né? No meu caso, eu até posso, né? Posso trazer meu irmão e obrigar ele a ficar dançando o tempo inteiro. Mas eu não posso pegar uma dança e trazer para casa. Mas eu posso dançar. E aí, o que é que a gente faz com isso? Eu posso dançar só para me divertir, tudo bem. Mas eu vou lá e gravo, faço um vídeo, vou ter, sei lá, 1 milhão de visualizações, vou ganhar uma grana com isso, com esses 1 milhão de visualizações. E a gente vai fazer, e a pessoa que criou a dança vai fazer o que com isso? Porque, assim, porque ainda tem isso, Thalita, assim, todo santo dia tem alguém criando a coreografia nas periferias de Recife. Assim, todo santo dia, pô. Algumas vão pegar localmente, outras vão pegar na cidade, outras vão pegar no estado, outras na região. E algumas poucas vão viralizar nacionalmente, internacionalmente. Aí Marcelo colocou aqui, coreografia é uma coisa, o passinho é outra. O passinho é o nome de uma dança, Marcelo. Não é tipo um passo, fazer um passo. Tipo no frevo. No frevo tem um passo, a tesoura é um passo. O passinho é uma dança que tem vários passos dentro. O passinho do Jamal é uma dança com vários passos. Então é isso. O passinho é um tipo de dança. É por isso que o projeto da Jo Gomes, que eu disse para vocês, chama-se Passinhos do Brasil. E ela justamente vai falar a respeito dos muitos passinhos que vão ser de acordo com cada região. O funk dançado, a dança do funk no Rio de Janeiro é diferente do funk dançado em São Paulo, que é diferente de Belo Horizonte, que é diferente de Minas Gerais, que é diferente de Pernambuco, que é diferente de Goiás, entendeu? Então, é isso, que é diferente de Belém. Então, porque, como eu disse, e segundo, estou trazendo como referência uma especialista, Jo Gomes, e ela diz isso, porque dança também é território, cultura é território. E o passinho é exatamente o nome da dança que se dá de funk. Então, enfim, é muito subjetivo, realmente, né? Como é que você. Até porque, como inclusive está na matéria, na fala desses criadores dessa dança, né, do passinho do Jamal, eles não imaginavam, eles estavam lá dançando e criaram isso. Enfim, né, eles gravaram um vídeo e a coisa estourou essa bolha, né? Como ele trouxe. Podia ter ficado ali, só na cidade, só no bairro, só na região, só no estado. Mas a coisa ganhou essa proporção toda. Viralizou, exatamente. Então, é um pouco nessa dinâmica, nessa linha mesmo. E acho que a pergunta que a gente tem que fazer é quem é que ganha dinheiro com isso?